No próximo capítulo da novela O Rei do Gado, a mansão Mezenga está pegando fogo, com o Dr. Valfrido conversando com Bruno e sua família. Todos estão acomodados na sala de estar, e o advogado olha para o Rei do Gado tentando explicar a situação. De sua poltrona, o poderoso fazendeiro escuta com atenção o Dr. Valfrido falar. Eu já esperava que isso fosse acontecer, Sr. Bruno Mezenga. A imprensa, quando pega um prato cheio desses, ninguém segura. Cabisbaixo, Bruno rapidamente comenta. Mas o meu filho não é o que alguns desses jornais aí estão dizendo, doutor. Irritado, Marcos esbraveja. Chamaram meu pai até de latifundiário improdutivo. Sagaz, o advogado rebate. O que os bois dele desmentem, não é mesmo? Mas vamos deixar isso pra lá. O que nos interessa agora não é o que alguns jornais vêm falando sobre você, mas sim o que você é e filho de quem você é. Ao ouvir essas palavras, Marcos encara Valfrido e avisa. Eu quero poupar a minha mãe. O doutor altivo retruca. Você não pode fazer isso. Você vai ter que falar a verdade perante aquele tribunal, Marcos. A sua mãe traía o seu pai e você, como filho, nunca aceitou isso. Quando você aceitou, quando eles se separaram até amigavelmente, apesar de tudo que estava acontecendo, você descobriu que esse tal de Ralph batia nela. Você ia visitar a sua mãe em São Paulo e encontrava com o olho roxo, toda marcada pelas surras que ele dava nela. É importante que você diga isso, Marcos. Teimoso, o rapaz nega. Eu não vou falar nada disso. Ficando impaciente, Valfrido pergunta. E como é que você vai justificar o que você fez? Olhando para ele, Marcos conclui. Eu vou confessar que eu matei o safado e pronto. Balançando negativamente a cabeça, o advogado então desabafa. Assim não vai dar para defender o seu filho, Sr. Bruno Mezenga. Preocupado, Bruno sussurra. Marcos, por favor, escute o Dr. Valfrido. O jovem, bastante irritado, esbraveja. Eu não vou abrir a boca naquele tribunal, pai. Lia, sensata, argumenta. Você não vai poder fazer isso, Marcos. Olhando para todos eles, o rapaz continua. Eu não vou responder pergunta nenhuma. Não vou prestar depoimento nenhum. Eu sou o réu e eu não vou abrir minha boca para condenar ninguém. Dito isso, Marcos avança em direção às escadas e começa a subir para o segundo andar. Suspirando pesadamente, o advogado Valfrido diz. Desse jeito, Sr. Bruno Mezenga, como é que eu vou defender o seu filho? Passando a mão pelo rosto, o Rei do Gado explica. A preocupação dele é a mãe, doutor. Tenso, o homem responde. Eu até entendo isso, seu Bruno, mas eu já combinei com sua ex-mulher de que tudo o que ele vai falar naquele tribunal ela vai confirmar, a não ser que o juiz não permita que ela deponha. Bruno, compreendendo, sussurra. Tá certo. Eu vou conversar com ele, doutor. Impaciente, Valfrido interrompe. Mas isso vai ter que ser hoje, Sr. Bruno, porque o julgamento dele é amanhã. E eu não aceitei essa causa para perder. No dia seguinte, a imprensa se mobiliza na frente do tribunal para cobrir o grande escândalo do momento. Não é todo dia que um filho de um poderoso fazendeiro é julgado pelo assassinato do amante de sua mãe. Todos que chegam são alvejados por cliques, flashes e perguntas dos repórteres. Marita, a verdadeira esposa de Ralph, desce de um carro acompanhada por detetive Clovis. Sem perder um segundo, uma repórter pergunta. A senhora viu ele se afogar? Sem responder à pergunta, a jovem sobe as escadas, desviando dos fofoqueiros de plantão. Os fotógrafos só esquecem de Marita quando ouvem outro carro estacionar na frente do tribunal. É Leia que chega para a audiência. Antes mesmo que a madame pudesse abrir a porta do carro, ela já era alvo das fotografias. Com dificuldade, Leia desce do automóvel com a mesma postura de sempre, altiva, impecável e elegante. Usando um conjunto muito chique e um chapéu enorme, a madame começa a subir as escadas, sem nem prestar atenção no que estão perguntando. Ao entrar no pomposo edifício, ela então se irrita e esbraveja. Parem! Eu não posso falar nada agora! Por favor, me deixem em paz! Dizendo isso, Leia dá as costas para os presentes e continua seu caminho até a sala de audiência.
Enquanto isso, numa sala menor e escura, Dr. Valfrido faz suas últimas considerações aos seus clientes. Ao lado de Bruno, o advogado avisa: Marcos, quando você se sentar naquele banco, lembre-se do que eu lhe falei. Mesmo apreensivo, o rapaz confirma. Pode deixar, doutor. Olhando para o outro jovem, Valfrido comenta. E você também, Geraldino. Nervoso, o marinheiro responde. Tudo bem, doutor. Um homem então entra na salinha e se aproxima deles. Sério, ele rapidamente conta. As testemunhas de defesa já chegaram, doutor Valfrido. Gostando da notícia, o advogado comemora. Ótimo. Continuando, o outro fala. Inclusive, a senhora Leia Mezenga. Ouvindo o nome da mãe, Marcos fica ainda mais tenso. Não gostando disso, Bruno, impaciente, questiona. Ela vai ter mesmo que participar disso, doutor Valfrido? Sem titubear, Valfrido explica. Nós podemos precisar dela, senhor Mezenga. Sabendo o que isso significa para Marcos, Bruno acaricia o ombro de seu primogênito e aconselha. Fica frio, filho, fica frio. Balançando positivamente a cabeça, o jovem responde. Tudo bem, pai. Eu tô calmo. O advogado, percebendo que falta pouco tempo para começar, olha para Bruno e diz. O senhor pode se acomodar na plateia, senhor Bruno. Aceitando o conselho, o rei do gado abraça o filho mais uma vez, com muita emoção. Controlando a voz embargada, ele por fim sussurra. Boa sorte, filho. Você também, Geraldino. Com um gesto de cabeça, o marinheiro agradece. Obrigado, senhor. Bruno então deixa a salinha e caminha em direção à plateia. Ficando ali com seu advogado, Marcos sem jeito pergunta. A gente vai entrar algemado, doutor? Calmo, Valfrido explica. Não, Marcos. Vocês serão acompanhados pelo Meirinho e 2 policiais. Logo em seguida, a porta da salinha se abre novamente e um homem surge acompanhado por 2 policiais. Olhando para eles, o Meirinho chama. Os réus queiram me acompanhar. Ouvindo isso, Marcos começa a tremer e a respirar ofegante. O advogado, muito profissional, pede. Venham, venham. Calma, fique calmo. Marcos seca o suor da testa e passa as mãos no rosto. Decidido, ele por fim caminha até o Meirinho, seguido por Geraldino. Vendo os 2 rapazes se afastarem, o advogado suspira pesadamente. Os policiais fecham a porta logo após Geraldino passar. Tenso, Valfrido sussurra para seu colega. Tomara que esse rapaz não perca o controle, ou a nossa causa estará perdida. O julgamento se inicia e tudo caminha dentro dos conformes. Após alguns minutos, o Meirinho anuncia. Eu convido para depor o senhor Marcos Mezenga. Essas palavras causam um pequeno desconforto no tribunal. Marcos olha para Geraldino, que rapidamente empalidece. Bruno, sentado ao lado de Lia, se inquieta. Os réus se levantam e Marcos caminha até a mesa para o depoimento, enquanto Geraldino vai para a salinha, acompanhado pelos policiais. Sentado em seu lugar, o jovem olha para seu advogado e permanece sério. O juiz Gonzaga solenemente anuncia perante os presentes. O senhor está sendo acusado, como incurso no artigo 121 do Código Penal, pelo assassinato do senhor Ralph Tortelli. Sério, Marcos responde muito impessoal. Eu tô sabendo. Sem se abalar, o juiz continua em mesmo tom. Onde o senhor se encontrava quando se deu a morte da vítima? Olhando para ele, o rapaz diz. Não sei, em casa ou então a caminho dela. Compreendendo, o juiz pergunta. Como ficou sabendo da morte do Sr. Ralph? Com um sinal de seu advogado, Marcos conta. Pelo noticiário da televisão e no dia seguinte pelos jornais. Gonzaga, autoritário, continua. Quando do inquérito policial que consta nos autos, nas folhas 75 a 112, o senhor teria declarado que esteve no local dos fatos. O senhor confirma isso? Olhando para Valfrido, Marcos responde. Confirmo. Pensativo, o juiz questiona. E que teria encontrado o Sr. Ralph, já inanimado, naquela praia, vítima de embriaguez e de uma surra que ele teria levado. O senhor confirma isso? Balançando positivamente a cabeça, o jovem solta. Confirmo.
Olhando para ele, juiz Gonzaga diz: "E que o senhor enterrou a vítima até o pescoço naquelas areias, ajudado também pelo réu que está presente no processo, o senhor Geraldino. O senhor confirma isso, senhor Marcos Mezenga?" Marcos então olha para Valfrido. Respirando fundo, o rapaz responde: "Não." Sem esperar por essa resposta, os presentes se inquietam. Marcos sério se justifica: "Eu fiz tudo sozinho. O Geraldino me levou de barco até lá, mas ele não tem nada a ver com essa história." Sabendo que o filho mente, Bruno abaixa a cabeça e coloca as mãos sobre os olhos. Lia, chocada, une as palmas num gesto de oração. Na televisão, o repórter conta: "Neste momento, o senhor Marcos Mezenga, em seu depoimento perante ao tribunal, assume sozinho a culpa pelo assassinato do amante da mãe." Luana, que assiste o jornal ao lado de Júlia e Dimas, olha para o nada e sussurra: "Mas minha Nossa Senhora!" Olhando para eles, Júlia solta: "Eu não digo que ele é maluco?" Dimas, pensativo, comenta: "Ele deve ter matado o pai dele do coração." Luana, preocupadíssima, abaixa o olhar e fica a pensar. No tribunal, as pessoas começam a cochichar entre si com a suposta confissão de Marcos Mezenga. O falatório se alastra, tomando conta de toda a plateia. Sem perder tempo, Bruno se aproxima de Lia e diz bem baixinho: "Seu irmão já começou a fazer besteira, meu Deus do céu." Conhecendo bem o irmão que tem, Lia rapidamente comenta: "Ai, pai, pode contar que já já ele se descontrola." Juiz Gonzaga, impaciente, bate o martelo e pede: "Silêncio! Silêncio!" Continuando, consta nos autos que o senhor declarou no inquérito policial ter sido ajudado pelo marinheiro Geraldino a enterrar a vítima. Calmo, Marcos responde: "Mas eu desminto isso agora." Profissional, o juiz indaga: "Então o senhor confirma ter enterrado a vítima sozinho?" Olhando mais uma vez para Valfrido, o rapaz sussurra: "Confirmo." Sem acreditar nisso, o advogado respira profundamente para se controlar. Continuando o interrogatório, o juiz pergunta: "E com que intenção o senhor enterrou a vítima naquelas areias?" Franzindo o rosto, Marcos conta: "Eu não sei. Me deu uma coisa maluca naquele momento, naquele instante." Gonzaga sério questiona: "O senhor não sabia que a maré subindo poderia alcançar a vítima como de fato alcançou?" Olhando nos olhos do juiz, o rapaz explica: "Não, eu não fazia a menor ideia." Sem titubear, o homem da lei continua: "O senhor não conhecia o regime das marés?" Marcos, sempre sério, diz: "Não. Aliás, nesse ponto eu sou completamente analfabeto." Novamente, Bruno e Lia se entristecem no banco. Outro falatório começa entre os presentes. O juiz, ainda no mesmo tom, indaga: "O senhor conhecia a vítima?" Marcos então se cala. Após esperar alguns segundos, juiz Gonzaga repete a pergunta: "O senhor conhecia a vítima?" Impaciente, Marcos responde com muita irritação: "Conhecia. Ele era amante da minha mãe." Com essa confissão, o falatório retorna. Marcos, olhando para trás, procura pelo pai e pela irmã. Bruno e Lia estão paralisados e assustados com o desenrolar da situação. O juiz muito calmamente questiona: "O senhor aceitaria a afirmação de que, da sua conduta ao enterrar a vítima na praia, resultaria na morte por afogamento?" Sério, Marcos nega: "Não. Se eu adivinhasse, eu teria enterrado ele mais pra cima." Tal comentário tira sinceras risadas dos presentes, menos de Bruno, Lia, Valfrido e o juiz, que inclusive continua: "O senhor já sofreu algum processo criminal?" Sem pestanejar, Marcos diz que nunca. Calmo, o juiz Gonzaga solta: "Se o senhor nega a imputação, no todo ou em parte, o senhor teria como provar a verdade das suas declarações?" O rapaz sem papas na língua confessa: "Eu não embebedei o safado, não bati nele e nem mandei bater. Quando eu cheguei naquela praia, ele estava mais morto do que vivo." Pensativo, o juiz então indaga:
o senhor teria conhecimento de que pessoa ou de que pessoas poderiam ter embebedado e surrado a vítima antes do senhor tê-la encontrado naquela praia? Olhando em sua volta, Marcos fica muito incomodado com a pergunta. Sem pensar muito, ele rebate: "Ô, meritíssimo, isso daí não consta nos autos, não?" Novamente os presentes dão risadas com a audácia do réu. Bruno e Lia não acreditam que isso está acontecendo. Valfrido, em sua cadeira, respira fundo para não surtar. Juiz Gonzaga, irritado, então anuncia: "Eu dou por encerrado o interrogatório do réu." Sob risadas, Marcos se levanta e volta ao seu banco. No jornal, o repórter conta: "Sua Excelência deu por encerrado o interrogatório do seu Marcos Mezenga e inicia neste momento o do segundo réu, o marinheiro Geraldino, que teria ajudado a enterrar a vítima naquela praia. Nós voltamos aos nossos estúdios e retornaremos assim que for chamada a primeira testemunha de acusação. Alô, Ribeirão Preto! Alô, estúdio!" Nisso, o âncora agradece. "Belo trabalho, repórter Matias. Pareceu-nos surpreendente a declaração do réu Marcos Mezenga, inocentando o marinheiro Geraldino de qualquer participação no crime. Será que isso não vai complicar ainda mais a situação dele? Marcos pode ser condenado pelo crime e passar vários anos na cadeia. Mas e você, o que acha? Ele deve ser preso ou inocentado? Deixe sua resposta aí embaixo nos comentários. Aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Assim, toda vez que sair um novo vídeo sobre a novela, você fica sabendo em primeira mão. Aqui na tela tá passando outro vídeo com uma revelação chocante que eu tenho certeza que você vai gostar. Basta clicar para assistir. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fui!